Aí eu nasci em o cordão umbilical da criança, né? Ele nasceu enrolado no meu pescoço, nasci todo enrolado. Eita. E tive complicações no parto. Mas assim, não é complicações no parto, é complicações num parto feito por parteira na zona rural. Então eu nasci por volta de 6, 7 da manhã e eu fiquei até a tarde, até as 6 da tarde, sem respirar. Lógico que sem respirar eu teria morrido, né? Mas sem respirar plenamente. Deixar claro. Eu tô até agora também tentando entender. Diz que você falando aí, eu tive complicações no parto. Não tô entendendo. Não. Eu era o bebê desse parto. Sim. Tá, assim, na verdade, é porque minha mãe teve complicações no parto. Ficou melhor assim, né? Agora sim. Pô, mas se tem alguém que tava complicado, era eu, né? Que eu que quase morri. Né? Enrolado, inclusive. Pelo pescoço. Pelo pescoço. Então, minha mãe teve complicações no parto. Eu nasci enrolado pelo pescoço, roxo e tal. E aí, o que falaram? Meu nome era para ser Renato. E era pequeno. É tipo Renato Coelho dos Santos. Era assim. Minhas irmãs têm esses nomes, né? E o meu era Renato Coelho dos Santos. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Renato, lá de Paraupebas também. Que era para ser xará dele. Serviu o exército comigo nessa época aí. Bom. O que acontece? E aí, falaram, né? Não sei se superstição na roça. Aí falaram que, olha, se tem que colocar nome de santo. Né? Pessoal católico, né? Porque se não botar nome de santo, porque nasceu enrolado. Uma promessa aí. Não, se não botar nome de santo, morre queimado ou afogado. E aí, diante da situação, né, optaram por botar. Aí sim, aí eu acho que na situação de estresse daquele não dava para pensar muito. 3 santos logo. Aí o nome do meu pai é Antônio. O nome do meu pai é Antônio Francisco Ribeiro dos Santos. Aí, pra que ideia mais criativa? Pegou o nome dele e botou Júnior no final. Aí ficou desse tamanho, Antônio Francisco Ribeiro Santos Júnior. Mas era pra ser Renato, era pra ser pequeno. Colocou logo o nome de 2 santos, aí Antônio e Francisco. Aí ficou gigante. E eu não sei a diferença. Ia morrer de qualquer jeito, né? Mas enfim, Renato seria menor. Mas eu tinha preconceito com o meu nome, eu achava grande, tinha vergonha de falar. Mas aí, hoje não mais. Não. Até porque tem várias personalidades aí, depois você vai descobrindo, os caras têm um nome gigante. Exato, e tem outros que tem um nome esquisito também. Não. O meu também foi... Pessoas bem melhores que nós, inclusive, né? Então, o meu também foi um santo do Paraguai, São Ramão. Era. Conta aí pra nós, moço. Que eu nasci no dia de São Ramão. Aí botaram esse nome esquisito, Ramão. Ramão Adolfo. Eu ia perguntar qual é o dia de São Ramão. Você sabe porque o senhor nasceu no dia de São Ramão, dia 4 de abril. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço também pro pessoal da Águas Jalapão. Aguinha da hora. Show. Vamos voltar na linha do tempo. Isso, é isso que eu ia fazer. De quando eu cheguei. Na questão do nome aqui por uma brincadeira, né? Mas vamos voltar aqui na linha do tempo. Você estava na PE, né? Na Polícia do Exército. Isso, pelotão de Polícia do Exército. Você ficou de um ano para o outro, enganjou. Exato. Olha só que interessante. Como que aconteceu? Aí eu fiquei o primeiro ano, 2007. Eu era recruta, em 2007. Aí, o que acontece? Eu não estava indo muito bem, não. Talvez eu não... É enganjar que fala. O que é enganjar? Vamos lá. Tinha 7 militares e só ia ficar 4 que ia enganjar. Enganjar é... Como são 7 anos o máximo que você pode ficar, entrou 7. 4 ia enganjar. Então, por exemplo, dos 7, 3 iriam embora no outro ano. E só 4 ia ficar. É porque no ano seguinte entraria mais gente. Aí, é sempre assim. Todo ano entra mais gente. Aí tem que sair Isso. uma certa quantidade para não dar excesso, não inchar demais, não encher, né? E essa quantidade que entra, ela entra numa quantidade maior do que os que vão sair. Os que vão sair. Justamente para preencher. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que no pelotão lá que eu estava, iria sair, por exemplo, porque todo ano tem gente entrando e tem gente saindo. Exato. Então, naquele ano que eu entrei, 2007 eu iria enganjar em 2008. Então, em 2008 alguém estava indo embora. Então, tinha 4 que estavam indo embora, que entraram há 7 anos atrás, né? Que é o máximo que eles ficaram. Então, tinha 4 vagas. E nós éramos 7. Então, eles sempre chamam mais para selecionar ali os melhores, para preencher as vagas que surgem. Tá? Então, tinha vaga para 4. E eu tava... Mas aí, éramos 7. E aí, provavelmente, eu não seria, não. Tinha um pessoal muito bom lá e tal. E eu tava deixando a desejar em questão do trabalho mesmo, sabe? Porque assim, pessoal...
é desgastante. Se você pegar um camarada com 18 anos, igual tava, 19, morava com os pais, e aí você ir pro exército, você tem que tirar horário para você chegar, horário para sair, você tem que ter a disciplina, tem que fazer barba todo dia, o senhor sabe disso, é todo dia, entendeu? Coturno engraxado, farda, um brinco. Então é uma rotina cansativa. Se você considerar especificamente para um jovem, adolescente de 18 anos em tese. Então assim, eu comecei a ficar um pouco irresponsável, né? Com essa questão de horário, às vezes, né? Depois que eu saí, que eu não estava mais... Longe de casa. Longe de casa, exato. E aí eu me vi, né, 18, 19 anos, e aí, lembra quando eu falei que eu queria sair da casa dos pais, sair do estreito? E aí você tem uma falsa sensação de liberdade. Fala, poxa, agora é comigo. Posso fazer o que eu quero. Posso fazer o que eu quero. Entendeu? E eu não conhecia a Cristo na época, então eu tinha que fazer o consumo de bebida alcoólica. E às vezes, com esses colegas que eu fui morar, às vezes a gente fazia churrasco lá e aí consumia bebida. E a escala das extras, ela é bem apertada. Às vezes você trabalha um dia sim, 2 não. Você tem que estar lá. E diferente, né, da polícia militar, que a gente trabalha e depois você tem a folga ali. No exército, você sabe disso, você tem expediente. Então, por exemplo, você tem que trabalhar de segunda a sexta e mais a escala de serviço. Por exemplo, às vezes você está de serviço no domingo. Então você fica de segunda a sexta no quartel, de 7h15 da manhã, que entrava lá até às 6. E domingo você ainda tem de serviço. Então assim, não tinha tempo para nada praticamente. Entende? E aí eu comecei a deixar a desejar nesses sentidos. Então assim, eu não sei, talvez eu até iria enganjar. Eu falo assim porque talvez eu não conseguisse. E eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Talvez eu não conseguisse. E assim foi até mais ou menos meados ali do ano. A gente entrou em março, eu acho. 1º de março, se eu não me engano, a incorporação. Quando deu mais ou menos junho, julho, por ali, aí a minha atual esposa, né? A época era minha namorada, a Carol. Aí ela me deu uma notícia interessante, motivadora. Falou assim, olha, tô grávida.